Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo. Um bom dia para você, dona de casa. Um bom dia especial para você, militar. Um bom dia para você que está ligado com a gente aí, acordou cedo no sítio, na fazenda, na granja, onde nós temos o privilégio de chegar até o seu lar através do seu celular, do seu computador, do seu tablet. Obrigado também por você, policial civil ou militar aí no quartel. Que esse dia seja um dia só de bênção em sua vida, que você possa cada dia mais ver o sucesso, a mão desse Deus que nós falamos aqui, está na sua vida, na sua família, também nos seus companheiros de farda. Um abraço para você, Polícia Civil Militar, Polícia do Exército, Polícia Federal, para você do DMTU, para você do DETRAN, para você guarda municipal, todos que trabalham aí investindo em segurança, né, para nosso município, para o nosso povo. Também para todos os funcionários do Fórum de Marabá, todas as autoridades ali daquele fórum, daquela Casa de Leis, né, também para os vereadores do município de Marabá, o prefeito municipal de Marabá, também a prefeita de São João do Araguaia, e todos os vereadores do município de São João aí, o presidente da Câmara e todos os habitantes do município de São João do Araguaia se sintam abraçados pelo programa Nossa Terra. E nós vamos iniciar o programa falando da importância de a oração. A oração ela é o fator principal da vida de um vencedor, de uma vencedora. Porque a oração ela significa conversar com Deus, sem intermediário, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus único, ele está em todo lugar. Ele tem 3 princípios, que é onisciente, de presença e onipotência. Qualquer lugar que você falar com ele em oração, ele te escuta, ele até pelo pensamento, ele sabe o que você quer. Lembra-se de uma coisa, o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe, mas ele orava dia e noite, e lá das entranhas do peixe, Deus atendeu ele, e ele foi socorrido. Então você, não importa onde você esteja, se você é religioso ou não, mas sabe, se você tem fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aonde você estiver e que você orar, Deus vai te corresponder, né, Ruth? Vamos ver a Brahata aqui Mas lá. tem como orar? De que maneira? Não, a oração, Ruth, o pessoal tem um negócio de... Não, vamos orar de joelho com a cara no chão. Não, isso aí, o judeu não ora com a cara no chão. Uhum. O que acontece? O judeu ora de pé, balançando o corpo, que ele sempre... O rei Davi dizia, tudo que é mim, louve ao Senhor. Então, quando nós estamos balançando o corpo em oração, em pregação, nosso corpo está reverenciando ao Deus de Abraão e de Jacó. Né? Todo meu ser louve ao Senhor. Mas tem gente que diz que tem que ser de joelho, outros diz que tem que ser em pé, outros diz que tem que ser com a boca perto do pacto. E a gente vê que Jonas não teve nada disso, né? Uma hora ele estava de cabeça para baixo, outra hora ele estava deitado. E lutando para não ser mastigado, como no meio daquela... Porque dentro das... destruído pelas dentro das entranhas do peixe, você sabe que tem uma baba. E aquela baba, para facilitar o alimento descer para a máquina lá destruir, né? Uhum. Das entranhas. Então ele ia quase pertinho da parte que destrói os alimentos do peixe. Como o peixe era grande, ele conseguia se recuperar de novo, mas quando ele menos esperava, estava descendo pelaquela baba ré e orando. Luta dele, né? A oração mais precisa que nós já tivemos na vida foi essa aí do profeta, porque ele estava orando dentro de um peixe que não parou mais. Porque o peixe passou a ter agonia com aquele negócio dentro, mexendo, algo vivo, né? Uhum. Porque o peixe não mastigou ele. Engoliu. A Bíblia falou, engoliu. Engoliu inteiro. Como se a pessoa engole uma piaba. Mas agora, só que Salomão, quando ele fez o templo, ele fez uma oração pedindo ao Eterno
que o Eterno concedesse àquele que orasse em direção àquela terra ou àquela casa, que é o templo, Ah, tá. voltado em direção a ele. Qualquer lugar que a pessoa estiver, no livro de Crônica, não me lembro se é 1 ou se é o 2, no capítulo, parece que é 6, No Salmo fala essa mesma história, tá falando isso. a pessoa onde ele estiver direcionado a aquele lugar, o Senhor atender A Jerusalém. a Jerusalém. Orai pela paz Aonde em Jerusalém, né? E prosperarão os que fazem tais coisas, né? E a pessoa faz em direção, pode ele estar em qualquer cidade, na diáspora, sendo estrangeiro, o que for. Eliane, bom dia, shalom. Um ótimo dia para nós. Hoje é sexta-feira, preparação Mas deixa do eu, Shabbat. antes de começar a abrahar a oração, Uhum. eu quero falar um assunto interessante, que interessa a todos os líderes de qualquer religião que está aí, né? A Bíblia fala acerca de Jesus numa cidade, que ele disse, eu tenho muitos negócios naquela cidade. Qual era o negócio de Jesus? A igreja? Era a igreja, pregar o evangelho. Então, a igreja, ela é um negócio. Ela é um patrimônio, é uma instituição. E o que tem numa empresa, você vai registrar uma empresa no seu nome, aí você procura um contador, ou vai no Sebrae. Lá, o que eles vão pedir para você? Todo o documento. Eles vão, tu tem CNPJ? Não. Tu tem estatuto? Tem ou não tem? Se não tiver, tem que fazer. Tem. Tu tem atlas? Tu tem CPF? Tu tem aí alvará? Já tirou alvará? Né? E outros documentos a mais. Quando você vai vai registrar uma empresa, é pedido esses documentos. Agora, quando você é um pastor que começa um novo ministério, ou você vai abrir um ministério numa cidade, o que é que te pede lá para registrar? O registro, né? Para registrar o estatuto, eles te pedem CNPJ, te pede o teu CPF, que é o responsável pela instituição, pede também o alvará de licença que é tirado na prefeitura municipal, seja, assim como se diz, dispensado ou não, mas tem que ter o alvará em mão para poder registrar no cartório. E ainda paga uma taxa para fazer esse registro no cartório da igreja, da religião, seja a religião católica, evangélica, espírita, macumba, qualquer tipo de religião. Para ela estar legalizada, ela tem que ter o CNPJ. Ela tem que ter registro em um cartório. Como qualquer empresa, para estar legalizada, ela tem que estar com essa documentação. A mesma documentação que você tira para legalizar a empresa é a mesma que você está registrando uma igreja, uma religião. Agora, é lícito a religião tirar dízimos e ofertas? Quem inventou isso? Tem que tirar dízimo e oferta? O próprio Deus. Ele falava assim, Moisés, fala para o povo para trazer uma oferta alçada de primícia. A qual o seu coração mandar. A construção do templo. Moisés, vai e pede para o povo. O meu povo, essa oferta, Hoje, existem muitos mal informados aí que acham que leu a Bíblia e já sabe tudo e que pode tirar alguma coisa da Bíblia. O Novo Testamento também fala de dízimo e de oferta, mas tem desses que dizem que não. Tem pessoa que já falou para mim, isso na minha cara, que nunca Deus pediu. É porque a pessoa nunca leu. Nunca leu. Porque Deus contribui com a igreja no quê? Na sua parte espiritual e a palavra. Mas a outra parte é a igreja que tem que contribuir com a parte financeira. E se não tiver, termina fechando. Se não tiver, olha, por exemplo, assim, as maiores igrejas do nosso país estão fechando um bocado. Por quê? Falta de renda. Porque aí os filhos de Baal, eles vão para a internet, eles vão para a televisão, colocar na mente dos mal informados que dízimos e oferta não é para dar mais. E chegou até a dizer,
olha, não dê dízimo em dinheiro. O dízimo é para dar em fruta, verdura e legumes. Você trabalha com cereais na roça? Não. Se você trabalha na roça, o dízimo é dado com fruta, legumes e verdura. Ou então você pega a parte do dízimo e vende e leva para a sua religião. É assim que é ensinado. Mas aqueles que menos estudam, os ignorantes, eu conversando com o pastor ontem, estava ensinando essas coisas para o pastor da Assembleia de Deus, eu estava dizendo para ele, pastor, aí ele foi e disse assim, tem uma igreja em tal lugar assim, assim, eu estava sendo dirigente daquele campo, e tinha um irmão que só batia nisso, só que ele sabia pregar. Né? Não ganhava uma alma, não curava um enfermo, não visitava, mas era contra dízimo. Quer dizer, é filho do capeta. Esse aí é Caim. Eu vi um estudo sobre deixa o Caim. Deixa eu terminar aqui. Já que tu fala do Caim. Aí o que aconteceu? Eu digo, pastor, você quer saber de uma coisa? Bota essa pessoa na frente do trabalho. Que no outro dia ele está pedindo dízimo e oferta. Mais do que você. Como é que ele vai pagar? Porque ele vai sentir na pele que a igreja ela não precisa de pegar dinheiro de político, não. A igreja não precisa de você pedir para o ímpio, não. Quem tem que manter a igreja, a religião, seja ela qual for, é os membros da igreja. Por exemplo, assim, eu já fiz parte da A, né, dos Alcoólicos Anônimos, eu era instrutor, e lá a gente tem uma fala que a gente fala assim, olha, agora chegou a hora da gente ter aqui um lanche, mas antes tem a contribuição. Você que é visitante não precisa ofertar, só os membros da A que oferta, porque nós somos independentes, né? Eu acho muito bonito isso aí. Então, só quem é membro que oferta lá. E tem um cafezinho, um lanche, aquela coisa. Corretamente. E a A não é igreja. Não. Você vê, não é igreja. A A é uma associação que auxilia a sociedade para libertar a pessoa do vício do álcool. Mas se a gente olhar pela igreja, a igreja também é uma associação. É isso que eu estou dizendo aqui. Como a própria empresa tem que ter o CPNJ, porque se ela não tiver, ela não existe. Não existe. Ela não pode negociar com o governo federal, estadual, municipal. Assim também a instituição chamada igreja, qualquer congregação, qualquer religião, tem que ter o CNPJ. Eu estava vendo um estudo, só que eu não terminei porque eu estava ocupada, mas falava de Caim. Caim era um desses, que ele não gostava de ofertar, de dizimar, e quando alguém fazia, ele ainda se levantava contra. Caim, a palavra Caim, ela vem de cachorro. Porque cachorro vai Caim, 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 Caim. Certo que Abel, quando foi oferecer para o Eterno, ele pegou os melhores frutos, né? Foi? Não, Abel pegou a melhor ovelha. A ovelha é a melhor, né? A primeira, primogênita, a primícia. E deu para o Eterno. E Caim, quando ele foi dar, ele pegou qualquer uma, de qualquer jeito. Foi lá no armazém dele e pegou fruta, verduras aí. E quando o Eterno abençoou, aí ele ficou com inveja do irmão, né? Porque, olha, oferta, até a oferta de Caim, ela foi maldita, porque não tem sangue. Não tem sangue ali. Já a oferta de Abel, ela continha o sangue. Porque, na realidade, no mundo espiritual, a moeda que rola é o sangue. Por que eu tenho que ser dizimista e ofertante? Porque eu estou dando meu sangue pela obra de Deus aqui na terra. Né? Então, se eu faço isso, eu me sinto responsável pela obra de Deus. E tem uma ligação espiritual. Aí, por exemplo, aqueles que não são dizimistas nem ofertantes, a cultura judaica chama de quê? Ele chama dessas pessoas que comem o pão da vergonha. Ele só quer dar. Ele vai só para a festa, só para comer. Na hora de contribuir, ele está longe. Está longe. Fala mal, prejudica até a liderança. Então, esse tipo de gente que não produz e ainda atrapalha. E as religiões no nosso Brasil tá quebrando muito. Aqui na nossa cidade, eu soube que tem um ministério aqui, que até é grande, mas está com 12 igrejas fechadas.
e as outras estão pegando. Uhum. É porque se não tiver o dinheiro, como o obreiro vai trabalhar? É. Né? Bom, Como é que vai pagar a conta de luz? Como é que... Porque, Ruth, surgiu aí uma conversa nessas políticas passadas que o presidente ia cobrar imposto das igrejas, das religiões. Aí algumas pessoas vêm conversar comigo e dizem, rapaz, mas se o comércio paga imposto, você também ter que pagar. Ah, mas é a obra de Deus. Mas vai dizer isso para as leis. Se for aprovada essa lei, eu não sou contra, não. Porque, Ruth, não é só receber, não. Né? Porque também, se for cobrado um imposto, como foi falado, ninguém sabe se é verdade, mas para mim, se for cobrado, eu pago, tranquilo. Porque a gente paga imposto de tanta coisa, por que não vai pagar da obra de Deus, né? Mas vamos aí para frente. Vamos fazer a oração. Aí eu quero ver se sair essa lei, se aprovar essa lei, não sei se já foi aprovado. Como é que vai ficar esses não dizimistas e não ofertantes? Aí que eles vão arrancar. Aí fico contando miséria. Eles vão arrancar as orelhas de raiva. E fico com inveja daqueles que o Eterno abençoa. Porque o Eterno, aquele que é fiel com ele, vê que o próprio Satã fala com o Eterno quando ele viu Jó. Ele disse, mas tá, tu abençoa ele de balde, mas vai olhar a vida dele. Ele era homem fiel, temente ao Eterno e se desviava do mal, né? Mas aí a pessoa dá brecha. Porque quando fala, tem muita gente que diz assim, os 4 demônios, cortador, migrador, devorador. Aí quando diz que é os demônios que vêm. Mas quando você vê lá no livro de Joel, no livro de Ageu, você vai ver que é o meu exército, o Senhor fala em Joel, né? Mas deixa eu falar Ele enviou. Contra a voz. Deixa eu falar uma coisa, Ruth. Lá em Joel fala, no capítulo 2, versículo 28, coisa assim. Lá fala do devorador, do cortador e do migrador. Lá não diz que é o diabo, não diz que é um demônio. É exército do Eterno. Quando você lê, estuda, conhece o hebraico, você esquece essa história de daimon, de demônio, de Satã, de Lucifer. Essa linguagem não se profere dentro do judaísmo. Porque, na realidade, isso aqui foi colocado pelos homens que modificaram a Bíblia. Aí colocaram que o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor, lá diz o próprio Deus dizendo, é meu exército que enviei contra vós. Mas quando eles pregam, eles colocam que é demônio. Para meter medo na pessoa, inverte as coisas do bem e joga para o mal. Aí você, não, eu tenho que dar dízimo. Se tu dá dízimo por pressão, não vale o teu dízimo, não. Porque o dízimo e a oferta tem que se dar por amor. Eu escutei o pastor pregar, ensinar, o líder ensinou. Eu, como quero ser reto com Deus, eu tenho que ser fiel no dízimo. Se não é fiel no dízimo, não é mais em nada. Lá em Ageu, fala que a pessoa planta e colhe pouco, né? Planta muito, colhe pouco. E o que leva para casa bota no saco furado. Fosse no saco furado. Quando chega em casa, menos ainda. O dinheiro do dizimista, eu já vi milagre. Uma mulher ganhar um salário mínimo dentro de Goiânia e ter um filho na faculdade. E a mulher sem marido, vivendo só para o trabalho e para aquele filho. Milagre. Ainda é dizimista. Todo mês cai o dízimo aqui na conta. Quer dizer, e por que as pessoas... E a gente vê o que acontece na vida dela. Né? Das coisas que Deus tem feito. Aí e a gente fala assim, mas você tem um ensino médio, por que você não procura um emprego e tal? Não, tá bom que eu estou ganhando. Porque ela tem outras vendas. Ela vende esse negócio aí de perfume, essas coisas aí. Então, quando falta, o Eterno abre uma brecha para você ganhar. Né? Então, a gente tem vários ganhos aqui na Terra. Mas o mesmo que... Para ganhar mesmo, tem que ouvir a palavra de Deus e receber, aceitar e praticar, né? Vamos ver aí a Abrahá? Vamos à oração da manhã, o ofício da manhã, Shaharite.
Diz assim: Adonai, eterno Deus de Israel, volta-te do furor da tua ira e muda o pensamento de fazer mal a teu povo. Contempla os céus e vê como tornamos objeto de escárnio. Tornamos-nos objeto de escárnio. Zombaria entre as nações. Fomos considerados um rebanho conduzido ao abate para ser morto e destruído. Ferido e envergonhado, mesmo nesta situação, não esquecemos o teu nome. Portanto, rogamos-te que não te esqueça de nós. Os estranhos dizem: não há expectativa e esperança para eles. Mas teu povo, ó piedoso, anseia pelo teu nome. Ó Santo, aproxima-nos a tua salvação. Esforçamo-nos, mas não alcançamos, pois só a tua misericórdia reverterá a tua cólera contra nós. Rogamo-te, volta-te da tua ira e tem misericórdia de nós, misericórdia dos virtuosos que escolheste. Protege-nos, eterno, com a tua misericórdia e não nos deixe nas mãos dos cruéis, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Por amor a ti, tem compaixão de nós. Sem demora, rogamos-te, volta-te da tua ira e tem misericórdia dos virtuosos que escolheste. Ouve nossos clamores, apieda-te, não nos desampare nas mãos dos nossos inimigos, que tencionam destruir o nosso nome. Lembra-te do que prometeste a nossos pais, como as estrelas dos céus, multiplicaria a tua descendência. Entretanto, agora restamos poucos dos muitos que fomos. Mesmo nessa situação, não esquecemos o teu nome. Portanto, rogamos-te que não te esqueça de nós. Baruch. Muito bonito, né? Do muitos que fomos, hoje somos poucos, né? Olha, Ruth, o povo judeu, comparado... Lembra aquela música do Raul Seixas, a mosca? Eles matam um, vem outro. Toda a história do povo judeu é de sofrimento, é de perseguição. Por isso que eu digo que Deus não dá nada de graça para ninguém. Primeiro ele prova para depois aprovar. Tudo o que vem de graça para você aí, desconfie, porque tudo que vem de graça não demora muito tempo, vai embora. Né? Uma coisa que a gente tem falado no programa a respeito do dinheiro. O dinheiro é uma coisa importante para todo mundo. Obrigado, Eliane, pela sua participação no programa. O dinheiro o pessoal diz: não, mas o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é a raiz do mal no coração do mal. De quem, né? De quem é mal. Porque quem é uma pessoa equilibrada, quando ele recebe o dinheiro, ele não gasta todo. Ele faz reserva, ele faz depósito, ele faz poupança. Para o dia da manhã, sempre se preservando para o dia da manhã. Isso aí é inteligência para trabalhar com o dinheiro. Né? O dinheiro, ele é uma energia. Você tem que saber que o dinheiro é uma energia. Ela vem, mas ela também se vai. Você recebeu um dinheiro via Pix. Aí caiu agora na minha conta, já vai tirar. Aí a energia desse dinheiro não fica na tua conta. Você vai lá, tira o teu dinheiro, e a energia, a tua conta é como se não tivesse passado dinheiro por ali. Então, a regra para quem quer economizar, para mais tarde possuir, realizar os seus sonhos, tem que ser a economia. Porque a economia é a base da prosperidade. Quer prosperar? Eu quero prosperar. Pois então, faça a economia do dinheiro. Mas eu ganho pouco, não sobra nada. Pois nunca você vai prosperar. Porque, olha, Ruth, o segredo de prosperar, Deus só multiplica se tiver sobra. Se não tiver sobra, você nunca vai prosperar. Né? Agora, se tiver sobra, pode contar que Deus vai multiplicar 100 vezes mais. É isso. Deus só multiplica a sobra. Ora, você pega o dinheiro, gasta ele todinho. E aí, ficou alguma coisa?
de energia na tua casa, no teu bolso? Não. Como é que Deus vai multiplicar nada por nada? Vai fazer nada? Não. Você tem que deixar o dinheiro. Ah, mas eu recebi hoje e vou pagar minhas contas já já. Não, ei, deixa para amanhã. Deixa na tua casa um pouco essa energia para que ela venha impregnar a tua casa dessa energia do dinheiro. É o chamar mais. Né? Então, o interesse nosso de informar para você que o dinheiro, ele não é tudo, mas sem o dinheiro a gente não é nada. Interessante isso, né? O dinheiro não é tudo, mas sem o dinheiro a gente não é nada. Tudo é Deus. Agora você diz que tem Deus, mas não tem dinheiro. E o cobrador bate na porta, o crediarista está no vermelho, vai cortar minha luz, minha água, vai cortar meu telefone, porque você está sem dinheiro. Aí você vai dizer que está com Deus? Não, alguma coisa você não está fazendo. Se você não estiver trabalhando, o que é que Provérbios 6, versículo 6 diz? Vai ter com a formiga o preguiçoso, e veja como ela trabalha. Se você não tem dinheiro, o erro não está em Deus, não está na sociedade, não está na crise financeira, está em você. Que não está, que está com preguiça de criar uma coisa nova. Né? Ah, mas eu trabalho, tenho um emprego fixo. Aí pronto, parece que aquilo ali fica só esperando chegar o final do mês para pegar e gastar. E nunca interessa de, eu já tenho esse aqui, mas nas horas de folga eu vou inventar alguma coisa, eu vou aprender alguma coisa para prosperar. É isso que Deus espera de você. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta, mas eu quero voltar um pouquinho aqui no 8. Êxodo, capítulo 8 da Pra Paraxá gente de Vairá. o tanto que o homem é ingrato, né? Diferença de Moisés. Porque no capítulo 8, versículo 1, nós vamos ler aqui para a gente ver um pouquinho, que diz assim: E disse o Eterno a Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais, sobre as lacunas, faz subir rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito, e subiu rãs e cobriu a terra do Egito. Fizeram assim os magos, como as suas magias, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito, e chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: rogai ao Eterno que tire as rãs de mim e de meu povo, e enviarei o povo, e sacrificarão ao Eterno. E disse Moisés ao faraó: pede gloriosamente, quando hei de fazer oração por ti, por teus servos, por teu povo, a fim de aniquilar as rãs de ti e de tuas casas. E fique somente no Nilo. E disse: para amanhã. E disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há como o Eterno nosso Deus, e serão tiradas. Quer dizer, eu posso orar por ti, para que saia essa da tua casa e fique só no Nilo? Não, deixa para amanhã. Ele está gostando da praga. Mais um dia, né? Deixa mais um dia aí, porque tem gente ingrata. Está sofrendo, sabe que uma oração de um servo, de uma serva, tem resposta. Não, deixa para amanhã. Olha. Como o Eterno conhece o coração de cada um, ele conhecia o de Moisés. Ele diz assim: e disse o Eterno a Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre o rio. Quer dizer, diz para Arão, pega a tua vara, quer dizer, o teu cajado, e tocar, né, no rio, sobre o rio, sobre os canais, sobre as lacunas. Por que ele não disse: Moisés, tu toca aí? Mas aí tem um mistério. Não, porque na realidade tem coisa, o Eterno sabe que Moisés faria e aconteceria. Mas mandou, irmão. Mandou, irmão. Porque a obra de Deus, ela é feita com colaboração. Às vezes a gente é um líder e manda o irmão fazer uma coisa e ele acha que ele está botando peso nas costas dele. Rapaz, está tendo a oportunidade de crescer na presença de Deus. Se fosse por colaboração, você vê no versículo 3. Assim também os magos, com as suas magias, fizeram subir
as rãs sobre a terra e sobre o Egito também. Fazia. Até os magos fez do mesmo jeito. Esses magos, esses feiticeiros lá de Faraó, eles iam buscar na mesma fonte que Moisés ia buscar. Hoje já dá para a gente ver, aqui no Brasil mesmo, os maiores pessoas que foram chamadas de bruxos, chamadas de luciferiano, de satanista, que estão na internet aí brilhando, desafiando pastores com a Bíblia, né? A gente tem observado, eles têm conhecimento do verdadeiro Deus. Sim. Eles falam do E eterno, do mundo Hashem. espiritual. Eles estudam o hebraico, por exemplo, o Vic Vanille, ele é o líder da igreja luciferiana do Brasil. É aquele que aparece mais bem vestido, cabelo grande. Mas a simplicidade daquele homem explanar as coisas antigas da Bíblia, a Bíblia mesmo, e de falar das nações desde o Sumério. Tem pastor que vai para um debate com ele e fica só, fica de boca aberta. Estudar, não tira pedaço de ninguém, não. E aí ele, não só ele, mas nós temos aqui no Brasil outro também, que é um líder o primeiro líder da Goécia, no Brasil, foi o Mago Anael. Hoje ele já escreve os livros, traduz os livros antigos judaicos para o português. Nós temos vários livros dele aqui, tradução, livros antigos, santos antigos, que ele foi buscar nos museus na Europa e traduziu e está vendendo. E outra coisa, quando ele fala de Deus, do Criador, todo mundo para ouvir. E quem conhece, como nós estudamos hebraico, a gente sabe que ele está falando corretamente. Corretamente. Então, isso não é só para esses magos, para os luciferianos, satanistas do nosso Brasil, que estão falando essas coisas corretamente de Deus. Mas a Bíblia mostra Bilã. Bilã não era o profeta de Deus. Bilã era um profeta, porque nem todo profeta é de Deus, por isso que tem os falsos. Mas ele tinha comunhão com Deus, ele sabia a hora que Deus sentava no trono da misericórdia, da justiça, do amor, e ele só se apresentava a Deus. Ele ia lá no trono de Deus, deixava o corpo no quarto trancado, saía do corpo, ia fazer seus pedidos a Deus, e Deus atendia a ele. A prova que Deus vinha aqui na terra falar com ele. E ele não era circuncidado. Então, tem muita gente aí que está se embolando com tarrafa podre, achando que está com tudo, mas não sai do lugar. E esses que parecem não ser, está dando conhecimento que sabe mais daqueles que dizem que são. Você pode observar aí, pega o currículo do Vic Vanille, né? Vanille. Você pega o currículo dele, quantos cursos ele tem de faculdade. Pega do Maganael, quantos diplomas ele tem de faculdade, foi pastor, liderou muitas religiões, e quando ele está na internet, sendo entrevistado, ele está falando aquilo que eles têm conhecimento, que se você for no outro, ver lá o podcast do outro, que ele também está falando do conhecimento da Bíblia. Está falando de quê? Da Bíblia oral, que você, estudioso, não conhece a Bíblia oral, mas os feiticeiros do nosso Brasil, os luciferianos, e essa turma aí, eles estão buscando e eles conhecem. Eles falam corretamente o nome do Eterno, eles sabem o nome do Eterno, os 72 nomes do Eterno, porque não é só um, eles sabem 72 nomes, como nós sabemos. Então, a gente assiste pela internet, a gente vê que o conhecimento está expandindo, mas era para ser na mão dos pastores. E eles ficam brigando aí por besteira e não estão vendo. E essas pessoas estão crescendo, engrandecendo, elas estão crescendo por causa do conhecimento que tem. Né? Porque é mais fácil dizer, não, fulano é do diabo, aí pronto, larga de mão. E se aquela pessoa não for? E se aquela pessoa está buscando o caminho e você expulsou ele? Aquela alma ali, tu vai pagar por ela, porque Deus cobra. Deus cobra. Mas vamos para frente, vamos estudar. Só que de Moisés para esses magos aqui, eles souberam fazer as rãs,
Eles souberam multiplicar multiplicar as as rãs, rãs. mas eles não souberam parar. Certo que Faraó teve que chamar quem? Né? Por exemplo, assim, os magos, os astrólogos da época que Moisés nasceu, avisou para Faraó. Nasceu hoje o Salvador do Egito. Quem é? Poderia ser um egípcio, mas não é. Era o hebreu. Mas ele não sabia dizer quem é. Aí foi por isso que Faraó determinou a morte de crianças de 2 anos para baixo, para ver se matava o libertador. Para o Hashem. No capítulo 8, versículo 1, diz assim: E diz a Arão: Nem todas as 10 pragas foram lançadas por Moisés. As 3 primeiras, como sangue, rã e piolhos, foram rogadas por Arão. O Midrash conta, por quê, né? Disse Deus a Moisés: As águas que cuidaram de ti quando foste lançado ao Nilo, e a terra que veio em teu auxílio quando mataste o egípcio, não é justo que sejas amaldiçoadas por ti. Esta não é uma simples demonstração de gratidão a objetos inorgânicos, e sim uma forma de aprimorar a própria personalidade humana. A virtude da gratidão é um sentimento que pulsa no coração de qualquer pessoa que a cultive, mesmo por objetos inanimados, passivos, dos quais usufruímos. Se Moisés tivesse lançado essas pragas, ele é que teria sido atingido, pois ficaria gravado em seu coração o ato de ingratidão e de uma atitude grosseira. Porque tem gente que diz: o que tem a ver terra? O que tem a ver o Nilo? A água. Mas foi o que protegeu ele. Tudo em volta de Moisés era água. E tinha vida. Porque a água é elemento. Moisés faz parte do elemento, 2 elementos interessantes. Ele tem os 4, né? Uhum. Mas ele fazia parte de 2 elementos que tem na Bíblia, que é a água e o fogo. A água e o fogo. Quando ele subiu ao monte, que ele desceu, ele ficou uma tocha humana. E as pessoas olhavam para ele, não podiam olhar por causa da glória, do poder de Deus sobre a vida dele. Ele brilhava mais do que o sol ao meio-dia. Aí pegaram um talite e cobriram ele. As Bíblias comuns falam o manto. O manto de oração que é chamado talite. Cobriram ele para poder tirar ele daquele lugar ali. Mas ninguém podia olhar para o brilho que estava naquele talite que o Eterno colocou. Então, Ruth, servir a Deus é servir o maior. E maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque aqui eu quero, assim, deixar bem claro para nós, porque a gratidão, a maioria do ser humano, ele é ingrato. Você pode fazer com ele o que for, mas na hora que você vira as costas, ele está fazendo alguma coisa contra você, falando. E aqui, Moisés não. O Nilo, quando ele era pequenininho, que a mãe, para esconder com 3 meses, botou ele numa arcazinha, betumou e botou no rio. Então a água o protegeu. A terra foi quando ele matou o primeiro egípcio. A terra o escondeu. Então ele tinha gratidão a esses 2 objetos. Quer dizer, objeto não, elementos, né? Que é a terra e a água. Que o protegeu e cuidou dele. Então ele tinha gratidão, por isso não foi ele que lançou a praga, as primeiras pragas, sobre o Nilo. Porque ele tinha gratidão. Mas a pior praga, quem lançou foi o próprio Egito. O próprio faraó, né? Aí Moisés, quando ele falou para Moisés: tu não verás mais meu rosto. Nunca mais faraó viu o rosto de Moisés. Morreu, não viu mais. Na segunda praga houve rã que se multiplicaram no Nilo e invadiu as casas. Isso foi porque os egípcios obrigavam os hebreus a pescar para eles. Aí obrigavam, tinha que trazer peixe, de qualquer maneira.
Então era um tipo de maldade que eles faziam. Então aqui eles tiveram que ser castigados pelos atos. Cada praga tinha resposta na maldade que Tinha. eles fizeram. E sobre as águas do Nilo? A primeira praga demonstrou que o Nilo, a divindade dos egípcios, quer dizer, para eles é um Deus, né? Não foi capaz de deter a vontade de Deus. Na segunda, quando o próprio rio produziu as rãs, ficou demonstrado que, além de não detê-la, o Nilo também é um servo de Deus. Porque a natureza ela é controlada pelo Eterno, né? O O Eterno, rio, o Ruth, Nilo. é uma das coisas lindas que eu acho assim, do trabalho de Deus, esse controle que ele tem, não todo o universo, isso aí é importante demais, Tudo. mas desses 4 elementos, Uhum. ele trabalha nesses 4 elementos aí. Esses elementos obedecem ele porque tem sentido e consciência. Aqui os tradutores, eles diz que assim como diz que foi rãs que saiu do Nilo, podia ser crocodilos também. Porque ele diz, embora a maioria dos comentaristas e tradutores conclua que sejam rãs, alguns acreditam tratar-se de crocodilos. Ainda é pior do que a rã. Não, mas isso aí, tinha como a Porque gente o fala. crocodilo morde. Aqui é uma opinião de um rabino. Não, não é de rabino, é porque o nome é Tsefadeim, que é escrito em hebraico. Aí essa palavra ela pode ser rãs ou crocodilo. Não, deixa eu te falar. O que acontece aí é um paradoxo. Um paradoxo. Tem palavra que tem duplo sentido. É isso que eles. Isso aqui que no ele quer texto. dizer. Porque o comentário da Torá foi feito por um grupo, né, de eruditos, que eles eram super inteligentes. Então cada um botava a sua opinião. Cada um botava a sua opinião. Um entende assim, o outro entende assim. Aí, como não poderia ter briga, e eles não sorteavam, porque há palavras de duplo sentido, como eu digo, né? E aí, no nosso português também existe palavra de grande sentido, de duplo sentido. Mas o que era mais fácil ser mesmo a rã, porque se fosse o crocodilo, eles pedaçavam as pessoas, era muito. E eles comem, é um jacaré grande que come gente. Come gente. Come gente. Aí que diz assim, A no rã versículo 12. ela não come, mas a liga que ela deixa, a sujeira, a baba. Ixi. O versículo 12 diz, fere o pó da terra. O Raj salienta que é Arão quem estende a vara para ferir o pó da terra, e não Moisés. Não Moisés. Pois este tinha uma dívida de gratidão com o pó, com a terra, né? Que havia lhe servido para esconder o corpo do egípcio que havia matado. Quer dizer, tinha que ser Arão, não Moisés. Piolhos. A terceira praga foi do pó se converter em piolhos. O pequeno inseto pica mortalmente seu corpo. Os egípcios ordenavam aos hebreus que tirassem todo o pó de suas casas, pátios, ruas. Mas esse piolho aqui é o piolho selvagem. Não é esse piolho que dá na cabeça das mulheres aí, não. Não. Esse daqui é pior do que ele. Porque Esse aí que atinge o corpo. Ele, quando ferra a pessoa adoece. Né? Você vê que tem besouro aí, umas coisas indignadas, ferra a gente da febre. E esse daqui era perigoso. E esse aqui, eles, além deles colocar os hebreus para limpar toda a sua casa e até as ruas e os pátios, eles diz que os piolhos surgiram porque os egípcios proibiam os hebreus de se lavarem e banharem. Eles não tinham liberdade nem para tomar banho, banhar-se, lavar, a não ser quando eles mandavam. Então, por isso a sujeira, aí o Senhor... Pessoal, vamos compartilhar aí, vamos dar um like, vamos se inscrever aí, comentar, né? Baruch Hashem. Elielson Souza. Bom dia. Aí diz assim aqui, 17, animais. Depois Deus enviou feras e insetos que entravam nas cidades e mordiam os habitantes, porque os egípcios mandavam os hebreus caçar animais, expondo-os
ao perigo de seres comido ou mordido por este. Muitas vezes o próprio hebreu, né, que os egípcios botava eles como isca. Eles ficavam lá presos para eles poderem matar caso que eles queriam. Onça, tigre, às vezes só para botar a cabeça de enfeite, né? Mas arriscava a vida dele lá. Bora, Rochelle. Vamos pra Bora, frente, vamos pra frente. Ruth, a gente, como diz o outro, o Matuto, especular a Bíblia como nós especulamos, palavra por palavra, versículo por versículo, né? Capítulo por capítulo, livro por livro. Para quem está assistindo a gente, está aprendendo, está tendo bons conhecimentos, desenvolvendo. Isso aqui é maior do que esses cursos de teologia que tem aí, né? Uhum. Aqui diz assim, no versículo 28, que diz assim, vou voltar um pouquinho para o 26. E saiu Moisés de junto do faraó e orou ao Eterno. E fez o Eterno conforme a palavra de Moisés e tirou os animais daninhos do faraó, de seus servos, do seu povo. Não ficou um. Endureceu o coração do faraó, quer dizer, endureceu o faraó seu coração e também desta vez não enviou o povo. Ele mudava, né? Na hora que estava a praga, ele dizia, não, hora que eu vou soltar. Aí depois endurecia de novo. Versículo 28 diz assim, endureceu o faraó o seu coração. Nota-se que o faraó parecia disposto a emendar-se cada vez que se encontrava em aperto. Porém, passava a praga, ele voltava a seu estado primitivo. O Midrash disse que assim é o costume dos ímpios. Sempre que estava em angústia, o rei Nabucodonosor louvava ao Eterno dos céus e quando estava bem, esquecia e atribuía o seu poder a si mesmo. Quer dizer, quando ele estava em perigo, ele chamava Moisés para vir tirar aqueles animais, aquela praga. Mas quando tirava, ele esquecia. Nabucodonosor é que eles dão um exemplo do mesmo, né? Ele fazia do mesmo jeito. Aí depois ele dizia, nada, foi eu, o meu poder. Aí Daniel capítulo 4, que está escrita essa parte de Nabucodonosor. Geralmente assim é o ser humano. Quando o castigo de Deus vem, ele confessa ter pecado, arrepende-se e se mostra apto a reparar sua falta. Mas, passada a tormenta, esquece logo suas promessas. E se não se arrepende de verdade, e não repara sempre que lhe seja possível o mal cometido, o castigo de Deus se apresenta cedo ou tarde no decorrer de sua vida. Aqui ele dá o exemplo também do ímpio, né? A pessoa, quando ele não quer, ou faz tudo para não acreditar no Eterno, na hora da angústia ele clama ao Eterno. Quando passa, ele esquece. Às vezes ele faz até promessa, né? Quando eu ficar bom, eu vou fazer assim. E depois esquece. Esse negócio de promessa, só contar aqui uma história. Eu trabalhava com uma pessoa, um político. E ele foi candidato a deputado estadual. E aí, nós fizemos a campanha dele. Ele ganhou. Aí ele ganhou, aí todo mundo foi lá pro gabinete dele, e aquele pessoal lá, tudo que ajudou, conversar com ele, naquela alegria. No outro dia, ele estava lá no escritório dele particular mesmo. Aí eu fui lá, sempre eu ia lá conversar com ele. Eu cheguei lá, aí ele disse, senta aí, Calma, que eu tô só ajeitando aquela coisinha aqui, mas eu quero... Não vai embora não, ele ficava com medo de ir embora. Eu chegava lá e dizia, oi, tudo bem, e ia embora. Aí ele brigava, porque ele disse que eu tinha que ficar lá para conversar, tá? Não tinha que tratar de algum assunto, eu só dava na carreira. Aí chegou as mulheres. Aí falou para ele, ô fulano, que bom você ganhou, nós trabalhamos mesmo, ó. Essa equipe aqui trabalhou mesmo. Nós não te pedimos um centavo para votar em ti, nem para trabalhar para ti. Agora, você ganhou, nós viemos aqui, nós temos uma promessa.
E nós queremos pagar essa promessa. Aí viemos aqui falar contigo. Aí que promessa é essa? É dinheiro? Se tiver dinheiro, eu dou o dinheiro para vocês pagarem a promessa de vocês. Não, a promessa não é nossa, não, é sua. Nós fizemos umas promessas com as almas para você ganhar. Aí ele já ficou olhando assim, olhou para mim, fez assim um sinal, sabe? Já meio com medo. Aí disse, como é que é a história, dona? Não, nós fizemos uma promessa com as almas para você pagar. Aí ele falou assim, não, se for dinheiro, pega, dê dinheiro para ela, pague, mas eu não quero conversa com a alma, não. Aí ela disse, não, não é assim não, você vai ter que pagar. Mas pagar como? Não estou dando dinheiro, vocês pagar a promessa. Não, nós fizemos uma promessa, não foi assim não. Nós fizemos uma promessa, se você ganhasse, era pra gente meia-noite lá no cemitério, pra gente levar um presente para as almas. Ele disse, dona, pode dobrar o dinheiro que eu pago, mas eu não vou no cemitério de jeito nenhum. E aí, como é que nós vamos pagar o compromisso lá que você tem com as almas? Não, vocês se viram, vocês que fizeram, nem me consultaram, eu nem sabia que eu estava devendo para a alma, nem me entrou nessas confusões não, dona. Aí todo mundo riu, sabe? E ele era assim meio bravo, né? Todo mundo riu. Não, vou lá nada, vocês têm coragem, vão lá e pagam a promessa de vocês e me larga de mão. Promessa é promessa. E você tem que saber que promessa você faz, né? Olha, Deus fala... Que você possa cumprir. Deus fala na Bíblia pra gente não fazer voto. Sem querer pagar. Fazer um voto com Deus. Olha, se tu tu faz isso pra mim, se tu fizer isso pra mim, eu te dou isso. E depois a pessoa recebe, mas não dá aquilo que prometeu a Deus. Aí o que acontece? Aí Deus vai castigar ele. Aí que Deus ainda fala assim, eu não me agrado de sacrifício de tolo. Né? Então você prometeu, pai. Se você não fizer nenhuma promessa, nenhum voto, não há pecado em você. Não é pecado, não. Agora, se você achar de fazer um voto, você tem que fazer, mas depois tem que cumprir, né? Isso, Ruth, ele está falando, é para qualquer religião. Qualquer um. Não faça voto com o espírito de jeito nenhum, sem pagar. E outra, você tem que saber que voto você vai fazer. Não vai fazer que nem um rei, que fala até na Bíblia, não estou lembrado o nome dele, mas ele fez um voto. Ele disse que se Deus desse para ele a vitória na guerra, e quando ele chegasse em casa, a primeira pessoa que o recebesse, ele sacrificaria ao Eterno. E ele só tinha uma filha. Quando ele chega, quem é que vai receber ele? A única filha dele vem dançando, recebendo ele como... Vitória que papai chegou. E aí, qual foi o voto que ele fez? Mas como ele fez um voto sem saber como faria para pagar, porque a Bíblia, a Torá, ela ensina, se você fizer um voto assim, o valor de uma alma tem o seu preço. Qual é o valor? Mas ele, por ignorância, porque muitas vezes porque eu sou formado, ou porque eu sou um rei, e o rabino, o sacerdote, em certa parte, ele se acha que ele é menor do que ele não quer ir lá pedir conselho, orientação, não, ele fez de qualquer jeito. Então, quando ele conta para a filha, minha filha, ele entristeceu pelo voto. Mas se ele tivesse conhecimento ou fosse procurar alguém para que soubesse se aconselhar, não teria feito o que ele fez. Quando ela soube, ela pediu 3 meses para poder chorar a virgindade dela. Porque o plano daquela jovem era casar, ter família, ter um futuro. E aí, ele sacrificou a própria filha. Outra que Deus não recebe sacrifício humano. Não adianta dizer assim, fulano morreu para pagar meus pecados, tá errado. E ali ele fez isso, ele sacrificou a própria filha. E o Eterno puniu ele e puniu também o rabino, que podia ter ido até ele também ensinar. Porque a própria Torá, ela diz o valor. Quanto é o valor de uma alma? E aqui diz,
Aí quer dizer, se ele soubesse, ele tinha pego aquele dinheiro, que era o valor, como o valor do resgate da alma do primogênito, como o valor da Brit Milá, tudo é um tipo de oferta. Então você tem que saber qual é o voto que você vai fazer, qual é o valor. Né? Então, se você tiver que fazer um voto, saiba que voto você está fazendo. Baruch Hashem, vamos encerrar? Vamos É encerrar. hora de falar de quê? Da UTI Céu. Da UTI Céu. UTI Céu, fica a folha 24/8, lote C9. Uma equipe que trabalha na assessoria, né? Da elegância dos celulares, né? Celulares. Para renovar celular na UTI Céu. O seu celular deu problema de bateria, eles colocam na hora uma nova. Se ele não está acendendo, se está cheio de lixo e ele está travando, aí traga aqui que eles fazem a limpeza, né? Tira todo o conteúdo que está travando o celular e seu celular volta a funcionar novo. Porque o celular hoje é uma obrigação, o cidadão ou cidadã, ter um celular bom, né? Que coisa vergonhosa alguém andar com o celular todo rachado a tela. Uma coisa tão simples, tão baratinha, rapaz. Né? Mas o celular mostra quem é o dono. Quando você vê a pessoa com o celular bonito e tal, pode reparar que aquela pessoa ganha bem. Quando você vê esses que andam com o celular amarrado na cintura, todo quebrado a tela, as coisas, é porque não vai bem para ele. Então é necessário que você, para se apresentar, antigamente você vestia a melhor roupa para se apresentar, hoje já é o celular. Né? Então o TCL está aí para você, no Nova Marabá, folha 24/8, lote C9, próximo da Praça da Criança, entre duas funerárias. Você pode vir falar com o Jimmy ou com o Dani, né? E aí você tem um celular, o teu celular volta a ter vida, troca capa, troca tudo, né? Muda de cor. Essas coisas aí. Mas vamos encerrar desejando para vocês um bom dia, fiquem na paz. Bom dia, um ótimo dia. Lembrando que hoje já é 12 de janeiro. 12 de janeiro. O tempo está passando ligeiro, vamos cuidar. Eita, olha, a internet voltou. Voltou. Com problema de vários. Baruch Hashem para vocês. Baruch Hashem.